Leste. Ontem o ataque do Cruzeiro funcionou. Dudu e Gabigol, tabelas, triangulações, gols. E eu começo com o Dudu aqui no Rádio Esportes falando sobre a boa atuação do Cruzeiro ontem na Arena Independência. Boa partida da equipe, né? Não só minha, mas da equipe toda. Acho que a gente fica feliz pelo rendimento da equipe, pela vitória, mas a gente sabe que a gente precisa mais. A gente está no Cruzeiro, a gente não pode se contentar com uma vitória só. Cruzeiro é uma equipe muito grande, não pode se contentar com um jogo que a gente fez bom. Então a gente, próximo jogo no domingo, a gente tem que procurar elevar o nível a mais da equipe, e é isso que o presidente tem certeza que cobra, que o Alexandre vai cobrar, que o Wesley vai cobrar. Então a gente precisa agora descansar, trabalhar esses dias que tem pra gente fazer outro bom jogo contra o Uberlândia. Já fez alguns jogos, como é que tá o Dudu? Queria que você falasse disso também, o torcedor sempre pergunta, né? Cara, eu tô bem, a gente sabe, a gente tem uma programação, né? E a gente respeita essa programação, jogo a jogo, estamos treinando bem, treinando bastante. A gente espera que os próximos jogos a gente possa cada vez mais ganhar mais ritmo pra gente ter um bom campeonato mineiro e começar um campeonato brasileiro muito forte. Ô Dudu, como vocês aguardam a chegada do novo técnico? Tinha preferência para técnico aqui do Brasil, para técnico estrangeiro? O próprio Renato teve, né, negociando com o clube. Como é que vocês enxergam toda essa situação? Cara, acho que isso é uma situação da diretoria, né? Não cabe a mim, aos jogadores ficar falando sobre isso. Se a gente deixa pra diretoria, nosso papel é entrar dentro de campo, fazer o que a gente fez hoje, um bom jogo, ganhar. Por enquanto o Wesley tá no comando, então a gente tem que respeitar as decisões dele, respeitar ele. A gente fez um bom jogo hoje, a gente espera que, como eu falei, descansar e domingo contra o Uberlândia também no Mineirão, com o apoio do nosso torcedor, que eles é muito importante pra gente, a gente fazer outro grande jogo. Boa, Dudu, falando aqui na Itatiaia no Rádio Esportes. E o Gabigol, hein? E o Gabriel Barbosa desencantou, fez logo 3, hat-trick pra ele com o seu primeiro gol, logo vieram outros 2. E ele fala sobre todo o carinho, o apoio que vem recebendo da torcida cruzeirense aqui em BH. Muito feliz pelo carinho, na cidade também tem sido muito legal. Meus pais estão muito felizes, minha família está muito feliz, eu realmente estou muito feliz. Claro que tem a cobrança, é normal num time grande, mas as coisas vão sair naturalmente. Eu não tenho dúvida que os gols vão sair, que as vitórias vão sair. Então é trabalhar bastante, que domingo tem mais. Tô ansioso, né? E agora você faz os 3 gols. A gente tava perguntando justamente pro torcedor lá fora, todo mundo já fazendo muque, né? Agora tá liberado, o homem estreou. Não, eu acho que eu sinto que eles também estão ansiosos, mas as coisas vão acontecer naturalmente. A gente não vai se tornar o melhor time do dia pra noite. Tem que criar conexão, as coisas vão melhorando, as vitórias vão aparecendo, a confiança vai voltando. O que a gente espera é que eles possam lutar o estádio sempre. Espero que domingo a casa esteja cheia para poder apoiar e que a gente possa retribuir com bastante gols e com vitória. Cara, só para fechar, eu acho que são 4 anos sem fazer 3 gols, um hat-trick, né? Para começar aqui no Cruzeiro, melhor cenário possível, né? Cara, eu gosto de comemorar título. Se eu tiver que fazer nenhum gol e o Cruzeiro ser campeão mineiro ou campeão brasileiro da Copa do Brasil, pra mim vai ser melhor. É claro que fazer gol pro centroavante é muito bom, por isso que eu agradeço muito a equipe. Sempre comento com eles que eu preciso mais deles do que eles de mim. Agradecer também o William, porque ele é o batedor oficial e deixou ali eu fazer as cobranças. Então eu tô muito feliz, espero que as coisas possam melhorar. É claro que tem que ter um pouco de paciência. A temporada está começando agora, até a gente pegar o ritmo, criar as conexões dentro de campo demora um pouco. Eu sei que a cobrança é grande e a equipe é grande, precisa estar sempre vencendo. Então a vitória foi muito importante. E como eu falei, ansioso para domingo, tomara que o Mineirão esteja cheio para a gente poder representar ele dentro de campo. Vamos ouvir o técnico interino do Cruzeiro. Aliás, até antes de ouvir o William, para tudo! O Leonardo Jardim, o futuro novo técnico do Cruzeiro, está a informação agora em itatiaesporte.com.br. Começou a seguir o Cruzeiro no Instagram. Epa! Agora esse negócio vai ser fechado. Léo Jardim já está seguindo o Cruzeiro no Insta. Vai dar negócio? Não vai? O Rubens Júnior vai te atualizar daqui a pouquinho. Enquanto o Léo Jardim não chega, o Wesley Carvalho vai comandando o Cruzeiro. E ele fala sobre a vitória do time ontem na Arena Independência, goleada pra cima do Itabirito. Wesley. Acho que esse jogo de hoje
Isso eu falei para eles no vestiário. Independente de como nós ganhássemos, se fosse de 1-0, gol contra ou gol de joelho, o que importava eram os 3 pontos. Mas como seria bom se nós pudéssemos ter uma boa apresentação durante um determinado tempo e culminar com uma vitória. Então, assim, esse foi o tom da palestra, e acho que eles compraram a ideia e fizemos um grande primeiro tempo, um bom primeiro tempo, e fizemos um placar de 4-1, muito bom. Poderíamos ter mantido isso no segundo tempo, mas faz parte, estamos numa pré-temporada, estamos ajeitando o time ainda, faz parte de todo o processo. E agora é descansar, recuperar e pensar no Uberlândia. Muito bem, este é o técnico interino do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Quero convidar agora os comentaristas da Itatiaia. Vamos debater mais do jogo de ontem. Será que foi um recado pro Diniz? Cruzeiro desencantou ou foi só coincidência? Foi a fragilidade do Itabirito também, meu Deus do céu. Alô, gato do mato! Que coisa, que time fraco, e melhorou o time. O time era ruim no primeiro tempo, aí parecia que ia piorar, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Vamos falar do jogo com os comentaristas Edu Panzi e Ale Oliveira. Começo com você, Ale, que foi o comentarista do jogo ontem na Arena Independência, na nossa jornada esportiva, acompanhou o jogo no Indepa, sinal eletrônico marcando meio-dia. O Ale, chamar a galera pro YouTube, hein? Põe na tela os gols do jogo, pro Ale Oliveira aí comentando. Isso, olha aí. Ó o Gabigol, ó. A canhota do Gabigol funcionou ontem, virou Gabigol e Dudu. Olha lá, Gabigol e Dudu. Tá na tela do YouTube, hein? Você que não viu, foi pênalti isso aí? Foi nada, foi. Ih, agora foi. Zagueirão, hein? Juvenil. Mas, Ale Oliveira, enquanto estamos vendo os gols do Cruzeiro no YouTube, você cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Deu sorte o Gabigol, o goleirão pegou, mas ela voltou pro meio da área e o Gabigol fez o primeiro com a camisa do Cruzeiro. Ale, méritos do Cruzeiro, um atropelo, um recado ao Diniz, o time não andava, o time não fluía e ontem sobrou, liquidou a fatura já no primeiro tempo, fazendo 4-0. Fragilidade também da equipe do Itabirito. O que você me conta dessa goleada do Cruzeiro, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão, companheiras e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Acho que é um pouquinho dessas coisas aí que você falou. Itabirito é a pior equipe do Campeonato Mineiro nesse momento e ontem ficou evidente por quê, né? Vários jogadores veteranos já no final da carreira, outros jogadores realmente que tem muita dificuldade técnica, mas, por exemplo, o último jogo do Cruzeiro sob o comando do Diniz foi um empate com o Betim 1-1. O Itabirito perdeu pro Betim por 1-0. Então, assim, eu acho que depende muito mais do Cruzeiro, e ontem o Cruzeiro conseguiu jogar bem no primeiro tempo. Foi o melhor momento do Cruzeiro em 2025, foi ontem. E aí, levando em consideração a fragilidade do adversário. E a gente já viu algumas mudanças. Eu não acho que foi um recado ao Diniz. Eu acho que os jogadores não têm nada pessoal contra o Diniz. Mas evidentemente que tem algumas coisas que o Diniz pensa do jogo que não casam para esse elenco. Isso é normal, isso acontece não só com o Diniz, mas também com outros treinadores. Por exemplo, não vi a necessidade ontem dos jogadores ficarem tão próximos para aquele passe curto. Não era uma situação que quem determinava qualquer ação, qualquer decisão do jogador praticamente era o Fernando Diniz. Você teve muita bola longa e talvez por isso o Dudu tenha vivido o seu melhor momento nessa volta ao Cruzeiro em 2025, porque o Itabirito, por incrível que pareça, tentou marcar um pouco mais alto a primeira linha, marcando com alguns jogadores no campo de defesa do Cruzeiro, e a gente viu muitas bolas longas vencedoras. O que é isso aí? É um lançamento direto em que a bola cai nos pés ou no peito do atacante para ter 1 contra 1. Isso aconteceu várias vezes com o Dudu, que não só sofreu pênalti, mas participou de forma efetiva no primeiro tempo de vários lances de perigo. Então ele teve essa oportunidade de jogar contra o seu adversário sem uma cobertura próxima, também por causa do lançamento longo. Você é a favor do lançamento longo? Não, sou a favor de você chegar no gol adversário mais facilmente, e foi o que aconteceu ontem. Você teve um time mais leve, um time com mais poder de decisão, um time que se mostrou mais criativo. Até o William, que não vinha jogando bem, deu até caneta. Como eu disse, foi a melhor apresentação do Dudu, foi a melhor apresentação do Gabigol. Você teve outros destaques individuais e coletivamente tem o reflexo, evidentemente, né? O Gabigol, ele não fez só os 3 gols, não. Porque muita gente vai falar, mas um foi de pênalti, outro foi do rebote do pênalti.
Um dos gols ele roubou o caroço do adversário, do Gemerson, e depois concluiu com categoria, e ele participa muito do jogo. Ele tem uma bola que ele mete de 3 dedos pro Matheus Pereira, que o Matheus Pereira domina errado e acaba perdendo o gol. Tem uma que ele coloca pro Bolassi, enfim, foi uma participação no todo do Gabigol muito boa. É um dos artilheiros do campeonato agora, depois desse jogo, e evidentemente que o time mudou, né? Mudou o astral, mudou a forma de jogar um pouco, e não é pela presença do Wesley Carvalho, é pela desobrigação de algumas situações em que o Fernando Diniz normalmente impõe para os seus times. O Edu Panzi, o cruzeirense, obviamente, estava esperando justamente para ver esse Gabriel Barbosa, mas foi de pênalti, mas foi de rebote. Nas imagens que a gente passava até ainda há pouco, o torcedor que tá no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, nos acompanhando, pôde ver, pelo menos essa sensação eu tive, de um Gabigol mais solto, parecia mais leve no jogo, buscando a bola lá no meio campo. Não sei se é uma liberdade que ele mesmo se deu ontem, se isso era tolhido a ele no esquema do Diniz, mas me pareceu muito mais leve o Gabigol ontem. Edu, boa tarde. Tudo bem, Thiago, um abraço a todos. Assim, eu não vou colocar tudo na conta do Diniz, né? A gente tem que ver mais. Foi o primeiro jogo do Cruzeiro pós Fernando Diniz e coincidentemente foi um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, e aí você tem que colocar um monte de coisa na balança, né? A qualidade do time do Cruzeiro, a fragilidade do adversário, do Itabirito, que talvez tenha se preparado para encarar um Cruzeiro mais a cara do Diniz, e encontrou um Cruzeiro um pouco diferente, talvez tenha sido surpreendido. Isso tudo tem que ir para a balança. Teve uma entrevista do Dudu depois do jogo, né? Quando perguntado sobre a pressão, sobre as vaias no último jogo, e ele falou: olha, a vaia não foi pra gente, né? E ele tem razão. A vaia não foi para os jogadores lá no Mineirão, no jogo contra o Betim. A vaia do torcedor foi direcionada pro técnico. E isso deixa o grupo mais leve. Porque o motivo das vaias saiu. O Cruzeiro estava nitidamente mais leve. Quando você entra mais leve, você arrisca mais. Talvez o Cruzeiro arriscou nesse jogo que não arriscaria. E quando eu falo Cruzeiro, os atletas. Num jogo com o Diniz à beira do campo, porque sabe que se errar, aí o torcedor vai vaiar, vai vir a pressão da arquibancada. Então eu senti sim o Cruzeiro mais leve no primeiro tempo. Fez um jogo muito bom, atuações individuais muito acima do que a gente vinha vendo. E tem que trazer para a balança também que foi outro jogo. A tendência é que os jogadores melhorem com o passar do tempo, porque vão melhorando a parte física, o entrosamento, vão soltando mais a musculatura, o que é normal nesse início de temporada, e tudo isso pesa para esse jogo do Cruzeiro contra o Itabirito. E vem um segundo tempo muito ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou mal o segundo tempo. Mas não foi natural, assim? Exato. Você faz 4-0 no primeiro tempo. Você quer, assim, manter o ritmo. É o que pode vir pra balança. Acho até que o treinador tentou começar a modificar. Vamos dar sangue novo, colocar alguém com gás. E o Itabirito que mexeu também, teve um pouquinho de mérito, porque o time melhorou. Incrivelmente, né? Olha, falando no jogo, o time reserva do Itabirito parecia melhor do que o titular. Quando eu falo que o Cruzeiro teve a queda, e a queda pode ser pelo placar, cara. Você fez 4-0 no primeiro tempo, um jogo teta daquele, o jogador relaxa. Então isso tudo tem que vir pra balança, tanto o elogio, o aspecto positivo do primeiro tempo, quanto essa crítica, o aspecto negativo que foi o segundo tempo, que o Cruzeiro perdeu, né? O Cruzeiro perdeu o segundo tempo por 1-0 pro Itabirito, mas eu acho que tem muito mais de relaxamento do que o jogo mostrou, do que qualquer outra coisa. Então eu quero esperar mais, eu quero ver mais jogos do Cruzeiro, para aí sim a gente fazer um paralelo entre o Cruzeiro com o Diniz, o Cruzeiro pós-Diniz, o que tinha de influência do treinador, o que não tinha. Acho que é muito cedo ainda para falar, vai ser outro Cruzeiro porque saiu o Fernando Diniz. Vamos esperar um pouquinho mais. Agora ficou nítido que os caras estavam mais leves. E o treinador do Cruzeiro, quem vai ser o novo... O Leonardo Jardim. Notícia de agora, hein? Tá no itatiaiaesporte.com.br. A notícia de... O Leonardo Jardim, hoje em dia, é engraçado, né? São novos tempos. Há bem pouco tempo atrás era tratado como bobagem, né? O cara agora tá seguindo no Insta e tal, mas hoje, de fato, é um indício forte. É um grande indício, assim como tem um outro indício, não sei se você me permite relatar, que quando você termina um relacionamento, você coloca uma foto sensual. Coloca uma foto... Você faz isso? Não. Sempre eu dou um lance. Eu, por exemplo, bloqueei o Ale Oliveira no Instagram. Isso demonstra um pouquinho do nosso relacionamento. E acho que
as redes querem sim dizer alguma coisa, mas quem tem a informação, quem tá na apuração é o Rubens Júnior, além do Leonardo Jardim, está seguindo o Cruzeirão nas redes sociais, vai além disso, a negociação tá avançando, não tá? E aí, Rubinho, boa tarde, chega mais, Rubens Júnior. Boa tarde, pra você também, chega o Thiago, meio-dia, com 8 minutos, a Itatiaia segue de plantão, apurando quem pode ser o novo técnico do Cruzeiro. E um detalhe sobre o Leonardo Jardim, está seguindo o Cruzeiro nas redes sociais, Thiago, é que ele tem como seguidores 48 mil e segue apenas 288. Então, segue poucas páginas. Não é aquela página de assessoria só, parece que ele tá acompanhando mesmo. Exatamente, tá acompanhando, segue poucas pessoas. O Ale Oliveira, por exemplo, segue 20 mil. O Ale faz aquele segue que eu sigo de volta, sabe? É muito árabe seguindo o Ale também, né? Que tem de turco no Instagram do Ale, é uma Tô farra. brincando, tá? O pessoal da Índia também é mais barato. Muito convidado. E olha só, Thiago, ontem ele comandou a equipe no Campeonato dos Emirados Árabes e na sua entrevista coletiva foi perguntado a respeito de uma possível saída do Al Ain e também chegada ao Cruzeiro e desconversou tudo, dizendo que no futebol tem muita notícia que não é verdade. Fato é que o Cruzeiro já está apalavrado com o técnico que nasceu na Venezuela e é naturalizado português, filho de imigrantes portugueses. Ele que começou muito jovem, né? A sua carreira como técnico, tinha apenas 27 anos e teve, né, boas passagens, trabalhou aí no Braga de Portugal, foi terceiro colocado em 2011, teve também uma boa passagem pelo Olympiacos da Grécia, vice-campeonato português com Sporting, passou pelo Mônaco da França e olha só, Thiago, ele chegou muito recentemente ao clube árabe, foi em novembro, ele que fez poucas partidas, 14 jogos, teve 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e a apuração de momento, Thiago, meio-dia com 10 minutos, é que o técnico está apalavrado com o Cruzeiro, seria o plano A após o Cruzeiro ter deixado o Renato Gaúcho de lado na negociação. E o Cruzeiro aguarda a rescisão do técnico com o clube árabe, que não vem tendo uma boa relação pelos últimos resultados. Por isso, facilitado, né, esse acordo entre as partes para que o Leonardo Jardim possa ficar livre no mercado. Inclusive, o Al Ain já trabalha outro possível nome para ser substituto do Leonardo Jardim. Então, a situação de momento para o torcedor do Cruzeiro, Thiago, aguardando aquela ligação que vem dos Emirados Árabes sobre a rescisão de contrato, aí sim, formalizando um contrato com o Leonardo Jardim, assinando e oficializando. O Cruzeiro que já tem um compromisso no final de semana pelo Campeonato Estadual, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, também sobre as possibilidades para o técnico interino Wesley Carvalho, mas a situação de momento, Thiago, é aguardando a rescisão para oficializar Leonardo Jardim como novo técnico do clube, Thiago. Ô Edu Panzi, vale a pena esperar pelo treinador a condição de início de temporada, de campeonato estadual? Permite esperar ali, mais 10, 15 dias, se for o caso, Edu? Permite, principalmente quando é bom treinador, né? Eu gosto muito do Leonardo Jardim, falei há 2 dias, né? Quando eram outros nomes especulados, eu falava, dentre todos os nomes especulados, para mim o melhor técnico é o Leonardo Jardim. Agora, para uma situação mais emergente, de um treinador que chegaria, já conhece futebol brasileiro, jogador, já trabalhou com um monte de jogador, não precisaria de tanta adaptação, seria o Renato Gaúcho. Mas o Cruzeiro vai demonstrando que tem uma convicção, quer o Leonardo Jardim e vai pagar por isso, inclusive com tempo. Não só com dinheiro, que certamente não vai ser um treinador barato, mas com tempo. Olha, se for preciso esperar alguns dias, vamos esperar, porque estamos convictos que queremos esse profissional, essa ideia de jogo, esse método de trabalho. Então, acho que vale a pena, até porque, como você disse, o Cruzeiro está no estadual, jogando a primeira fase ainda. Tem um time muito bom, com o que tem, dá para levar essa primeira fase. E aí, contar com um grande treinador para a sequência da temporada, vale a pena esperar, sim, alguns dias pelo Leonardo Jardim. E que seja convicção mesmo, tá, Thiago? Independentemente do que acontecer no início de trabalho do Leonardo Jardim, dá tempo pro cara. Ele tá chegando no Brasil agora, vai
se vai entender o que é o futebol brasileiro, viagens, jogadores, conhecer e se aprofundar nos adversários, no próprio Cruzeiro. É bom dar tempo. Ô, Ale Oliveira, justamente era esse o tema que eu iria abordar com você, porque o Cruzeiro queimou parte desse tempo com a insistência do Diniz, né? Quando ele estava demissionário lá em dezembro, aí dá mais uma chance, perde pré-temporada, perde os jogos iniciais e agora traz um cara que, por mais que tenha qualidade, por mais que entenda de futebol, há sim um choque cultural. Há o calendário, que é absurdo para todo treinador que vem de fora, né? O cara chega aqui, peraí, é sério? Não treina não? É quarta, domingo, terça, quinta, jogo, viaja, é desse jeito? Ele tem que também estar afeito a tudo isso. E o Cruzeiro, repito, não vai ter esse tempo de adaptação para ele, né, Ale? O ideal já foi embora, né? Que era que o treinador da temporada ficasse lá em Orlando com o time, em 2 períodos, às vezes 3 períodos, para conhecer tudo, conhecer os jogadores, conhecer como funciona o clube, depois viesse para cá, tivesse ali os primeiros jogos do Campeonato Mineiro para entender um pouco mais do processo e também conhecer a estrutura, né? Esse ideal já não existe mais ali por um equívoco da direção, a gente já falou muito sobre isso. Dito isso, é evidente que o Léo Jardim é um cara muito competente, né? É um cara que já provou aí que, principalmente no Mônaco, que é um cara que entende muito de futebol, já trabalhou com caras gigantes e tal. A questão, além dessa adaptação, ô Tiagão, é da característica do elenco do Cruzeiro. Que elenco que ele vai ter à sua disposição. Que é um elenco de vários jogadores que não estão passando o seu melhor momento na carreira, vários jogadores que eram os melhores do seu time num passado recente e que vieram para serem titulares, né? Quando começou uma conversa pelas grandes contratações, esses caras, eles imaginam que eles vão ter aí o respaldo da comissão técnica para jogar, até voltar à sua melhor forma, né? Esse é o combinado. Ontem a gente já teve uma demonstração do que podem render, principalmente Dudu e Gabigol. O perfil do Léo Jardim é mais assim de um cara que não tá nem aí pra ninguém, né? Que é bom do ponto de vista técnico e esportivo, é excelente, mas ele não tem receio de colocar os medalhão no banco, de colocar cara que tem nome no banco. Já teve problemas de indisciplina com o próprio Matheus Pereira, e eu não sei, e aí é uma dúvida mesmo, se quem manda no clube tá preparado para essa conversa, né? Então, de repente, o Léo Jardim acha que não, que o Gabigol tem que ficar no banco, ou que o Dudu, ou que o Matheus Pereira, ou que, enfim, esse jogador, eu não sei se o dono, quem paga as contas, tá preparado para conversar sobre isso. De qualquer forma, qualidade, conhecimento de futebol, para mim é indiscutível. O que a gente pode discutir é essa adaptação que você citou e esse perfil do treinador.